gente vai ter agora uma entrevista aqui na nossa programação. Paula de Tarso, você esteve no Vale do Javari na semana passada. Na verdade, foi alterado o caminho. No Vale do Javari, a gente foi para Belém de Solimões, em Tabatinga. E eu não falei, esqueci de falar, desculpa. Não, sem problemas. E eu estou fazendo essa correção aqui ao vivo, que foi um erro meu mesmo. Não, sem problema. Mas você participou lá de uma audiência pública que foi realizada na comunidade Belém de Solimões, Sim, lá em Tabatinga, e a gente vai falar sobre isso agora. Temos inclusive uma convidada toda especial que está conosco, que é Inori Canamari, presidente da Comissão dos Povos Indígenas da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas. Seja bem-vinda, doutora, aqui conosco. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, Jenny. Bom dia, Paula e ouvintes da rádio. Muito bem, Paula, vamos aqui então conduzir a nossa entrevista. Vou deixar você abrir, obviamente, você que está mais a par deste tema para puxar essa conversa super importante. Isso, Rafael, a gente tinha uma programação para ir para o Vale do Javari, que acabou acontecendo bem antes, e depois foi aí alterado para Belém de Solimões, que é uma comunidade a 3 horas de barco naquele expresso da área urbana de Tabatinga para a área rural. A Belém de Solimões é considerada a maior aldeia do Brasil pelo IBGE, com 8 mil indígenas de mais de 5 a 7 etnias, e ali vivem uma situação complexa, principalmente no que diz respeito à segurança pública. Importa lembrar, porque eles são muito atacados por grileiros, principalmente, e também em relação à saúde e educação. Por essa razão, membros do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, participaram de uma audiência pública para receber essas demandas sociais e econômicas e repassar aos órgãos competentes. E essa audiência foi ali principalmente articulada pela Inori Canamari, que é a presidente da Comissão dos Povos Indígenas aqui da OAB Amazonas. Não foi isso, Inori? Eu queria que você pudesse falar para a gente, principalmente, como se deu aí essas informações que chegaram até a OAB por meio de você e como que o CNJ agora vai agir em torno dessas denúncias. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, obrigada, Paula, por ter acompanhado nessa audiência pública também. Então, Paula, a Comissão Indígena da Ordem dos Advogados do Estado do Amazonas realiza visitas institucionais nessas regiões de difícil acesso. Então, essas denúncias chegaram até a comissão por conta dessas visitas institucionais, tendo em vista que esses locais, por eles serem de difícil acesso, não há como ter comunicação diária por telefone ou internet. Então, somente quando nós conseguimos fazer essa visita é que a gente tem acesso e verificar a dimensão que é esse problema na região do Vale do Javari e na região do Rio Solimões, e como em todas as regiões, tipo Calha do Rio Juruá, Rio Negro, onde essas aldeias indígenas se encontram em locais de difícil acesso. E aí, o que a comissão está fazendo? A comissão encaminha para o presidente da Ordem dos Advogados, Dr. Jean Cleuter, e ele a partir de então, toma as providências que ele julga cabíveis para essas denúncias, que são denúncias de violência contra os povos indígenas, denúncia de violações de direitos humanos e de direitos fundamentais. Agora, Inori, a gente percebe que o que acontece em Belém de Solimões é uma realidade em todo o Amazonas, que sai em todo o Brasil, sobre esse distanciamento de ações governamentais para o povo que vive mais distante. A gente fala de indígenas, mas também fala de ribeirinhos, também fala de quilombolas, também fala dos extrativistas. É complexo esse atendimento e essa visão do poder público em relação aos povos tradicionais, de forma geral, né? Sim. Nessas regiões de difícil acesso, o Estado não chega, ele é ausente, ele é inerte. E, infelizmente, eu não consigo entender por que o traficante chega, o pescador ilegal chega, o garimpeiro chega, as igrejas chegam. A Comissão Indígena da OAB chega. E o Estado, né, o poder público, na figura de promotores, de juízes, de defensoria pública, não chega nesses espaços. Então, assim, é uma crítica que eu tenho quanto a isso, porque o Estado ele tem o dever de proteger a nós, os povos indígenas, é dever do Estado. E essa é uma crítica que eu venho tecendo já há muito tempo,
em relação a essa inércia do poder público. O CNJ chega. Esse ano nós fizemos, por exemplo, uma visita institucional através do CNJ de Brasília, na aldeia 31, no Vale do Javari. Em fevereiro, teve audiência pública em Belém de Solimões. Mas por que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não está chegando? Pelo menos de forma remota. Como foi no o CNJ de Brasília. Verdade, pelo menos de forma remota. Agora, eu percebi que lá em Belém de Solimões, pelas conversas que tive e por tudo que ocorreu, que hoje o que mais preocupa ali a população local é a questão da violência. Nós temos lideranças lá indígenas que estão ameaçadas de morte. Muitas deixaram suas casas, mudaram de endereço, ainda continuam sendo ameaçadas de mortes. Umas estão também no sistema de proteção a testemunhas, só que elas não se sentem seguras para viver em local nenhum do Amazonas e até do país. E a gente não vê isso ter mudança e qualquer proteção do Estado. E a gente fala de governo estadual, fala de governo federal e também local. E eu vi que o CNJ está buscando levar proteção para essas pessoas, mas aí em Brasília e com toda aquela questão, porque eles mandam os ofícios, né? Eles demandam os ofícios para as secretarias de segurança pública, mas as pessoas ainda continuam ali muito vulneráveis. Eu sempre falo que quem sabe da dor é o dono da dor. Então, o Estado ele precisa ir e sentir a nossa dor. Enquanto o Estado estiver fazendo audiência remota, por mais que ainda que seja alguma coisa, e não esteja lá para sentir a dificuldade de se chegar a 3 horas na comunidade, e a Aldeia 31 são 2 dias num barco rápido. E se for de barco lento, como as pessoas indígenas fazem essa rota normalmente, são 7, 10 dias, sabe? Então, precisa sentir, precisa ver com os seus olhos, porque falar, a gente fala, mas eles não têm essa dimensão, não é a realidade do Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro é composto quase que exclusivamente por um pequeno grupo de pessoas privilegiadas, brancas, classista e elitista. Elas não têm essa noção. O amazonense, muitos amazonenses sequer pisaram num território indígena. Imagina as pessoas que compõem a cúpula do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo desse país. Doutora, a gente tem acompanhado a reivindicação, e eu vou falar especificamente do Vale do Javari, que ganhou uma enorme repercussão nacional e internacional após o que aconteceu com o indigenista Bruno Pereira e com o jornalista britânico Dom Phillips. E aí ganhou-se uma atenção muito grande, muitas audiências foram realizadas por lá. Mas depois que o assunto passou um pouco mais, a gente recebeu várias denúncias da Univaja, de lideranças indígenas do local, de que continuava tudo do mesmo jeito. A violência, os crimes, a pesca ilegal, o tráfico de drogas. E a Univaja, inclusive, se mobilizou para exigir uma ação permanente no território indígena Vale do Javari, assim como aconteceu na terra indígena Yanomami, lá em Roraima. Como é que está o acompanhamento desse processo, dessa reivindicação por parte das lideranças indígenas? As lideranças seguem reivindicando. Eu costumo dizer que nós estamos insistindo para, pelo menos, continuarmos existindo. É um cenário péssimo, onde a gente grita por socorro e não tem respostas positivas. E, assim, todas as vezes que me perguntam sobre essa situação do Dom e do Bruno, que é trágico, seria importante também lembrar que antes deles morreram muitos parentes indígenas, né? O Maxwell, que eu costumo dizer que era servidor da FUNAI, também foi morto. E é isso. Foi feita uma grande mídia em cima de tudo isso. E nós seguimos desamparados, desassistidos, ameaçados, assassinados, invadidos, violados, todos os dias. E tudo continua da mesma forma. Agora, a gente vai estar no Dia Internacional da Mulher, embora é uma data simbólica, e o Dia Internacional da Mulher deveria ser todo dia. E aí, Nuri, você é a única mulher indígena advogada do Amazonas. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa singularidade também dos teus desafios, porque eu vejo assim você muito na luta lá com o pessoal da OAB,
junto também ao judiciário, não só, gente, ao judiciário daqui não. A Inori, ela vai para Brasília e vai lá pleitear as demandas junto ao CNJ, e a gente sabe que o CNJ é formado pelo colegiado de ministros do STF. Então, ela vai para cima, conversa de uma forma respeitosa, claro, mas se impondo como mulher, como indígena e como representante aqui dos povos no Amazonas. Eu queria que você pudesse falar isso, porque há muitas lideranças e muitos advogados que falam de povos indígenas, mas não vivem no território, né? E isso é importante para que se conheça a realidade, como você colocou. Então, eu queria que você colocasse aqui para a gente, no Dia da Mulher, qual é hoje o seu principal desafio como mulher indígena advogada? Boa pergunta, viu, Paula? Ser mulher na sociedade já não é fácil. Então, quando nós mulheres chegamos nesses espaços de comando e de poder, né, em espaços que têm visibilidade, sendo uma mulher indígena, isso é ainda pior. E sendo a única dentro da OAB, é complicado, porque o estado do Amazonas ainda não está preparado para lidar com a diversidade cultural, linguística e com a pluralidade, né? Nós somos um estado que falamos mais de 27 línguas indígenas, e você não escuta uma língua em lugar algum que você vai, a não ser o português. As pessoas não conhecem sobre nós, seguem nos chamando de índio, quando é uma palavra totalmente pejorativa. Seguem pensando que o cocá é fantasia. Então, ser mulher nesses espaços é insistir para continuar existindo todos os dias. E é, assim, um desafio atrás do outro. Mas, assim, eu vejo que hoje, por exemplo, que mesmo sendo... Eu sempre falo que eu não sou a única advogada indígena. Talvez eu seja a única advogada indígena no estado do Amazonas com coragem de se declarar indígena. Porque se declarar indígena, sendo mulher, é ainda pior, né? Não é nenhum tipo de favorecimento. Portas se fecham, né? A utilização do cocá nos espaços é algo que, inclusive, em alguns eventos já pediram a minha presença sem o cocá. E eu sempre falo, se o cocá não puder entrar, eu não entro. Porque o cocá é uma forma que eu tenho de demonstrar que nós, enquanto povos indígenas, estamos ocupando os espaços, mesmo que em um processo extremamente longo e doloroso, mas estamos ocupando esses espaços. E hoje, o Dia Internacional da Mulher, eu acabei vendo algumas postagens da UEA, do MP, daqui, e tem várias mulheres, brancas, negras, pardas, mas não tem uma mulher de cocá. E isso, assim, pessoalmente me indigna muito, sabe? Porque eu não vejo colocarem o cocá em nenhuma das mulheres que estão no card. Elas são negras, elas são brancas, elas são pardas, mas elas não têm cocá, não têm pintura. Então, seguimos sendo invisibilizados, silenciados. Quando somos mulheres nesses espaços, nós precisamos gritar para ser ouvida. E isso, às vezes, demonstra que as pessoas acabam tendo uma imagem de que nós somos pessoas de personalidade forte, mas se não formos pessoas de personalidade forte, por sermos mulher indígena, a gente não sobrevive nesses espaços. Tem que se impor. Olha, muito forte o depoimento agora da doutora Inori Canamari, advogada, presidente da Comissão dos Povos Indígenas da OAB, indígena. Eu quero desejar, primeiramente, parabéns por esse dia de hoje, que é um dia simbólico, mas que a gente sempre siga reivindicando por respeito, por mais espaço, por reconhecimento pelo trabalho e também pelo direito de existir, como a gente está falando desde o início do jornal. A gente poderia falar muito mais sobre isso ainda, mas a gente chegou aqui ao final da nossa edição de hoje. Eu agradeço muito a sua participação, doutora Inori. Obrigado. Parabéns pelo dia de hoje. Muita luta que eu desejo para a senhora. E já fica o convite para retornar aqui com a gente, para falar mais sobre esses desafios aqui. A gente quer ouvir muito mais. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Feliz Dia das Mulheres para todas as parentes indígenas e para todas as mulheres. Obrigada, Inori. Muito obrigada por ter cedido um pouquinho do teu tempo aqui com a gente. E parabéns, Paula de Taife, Jenny Bristol, todas as mulheres da Band News, da Agência Cenário. Parabéns a todas as mulheres. Obrigado pelo carinho e pelo prestígio. Já chegou a programação nacional. Beijos para vocês. Bom fim de semana.
Continue na nossa programação. Obrigada a todo mundo e até segunda-feira. Quem vem amanhã é Rafael. Estarei gente, aqui. eu e Diene estamos de folga. Valeu, gente. Até amanhã. Aliás, até segunda-feira. Um abraço. Valeu, ouvintes. Obrigado pelo carinho, prestígio, pela confiança. Fique agora com o Eduardo Barão no Band News Station, ele que já está no ar. E vem aí. Esse negócio de descansar é uma coisa que faz parte apenas da literatura, dos livros de história, né? Ah, rapaz, jornalista